Amém? Obrigada, queridos. A vontade que tem é de não parar. Né? Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tempo, né? Com Ele. A gente está diante de tempos, né? De estações. Eu não sei se vocês percebem isso. De uma aceleração. Na sociedade, na humanidade, você vê coisas acontecendo muito precoce, né? Eu falo a gente, que tem algumas pessoas aqui que cooperam comigo no reino, junto com a igreja de crianças, e a gente vê que as nossas crianças estão, parece que avançadas. Tem coisas que a gente escuta de certas idades que a gente, normalmente, na nossa faixa etária, a gente não ouvia. Tem coisas que criança hoje faz que eu vim fazer já com quase 17, 18, 19 anos. Né? Hoje você não vê, a maturidade parece que até isso está sendo acelerada. Né? Parece que não está seguindo aquele ciclo que a gente vivia. Coloca a primeira imagem, por favor. E, naturalmente falando, eu coloquei essa imagem que eu achei muito engraçada. Eu não sou da época da datilografia, né? E nem tem ninguém aqui, né? Olha o povo se revelando, né? Sabe, queridos? E a gente vê que parece que é por um todo, né? A gente vê a tecnologia chegando, nos alcançando e nos beneficiando. Amém. Glória a Deus por isso, porque tem facilitado a nossa vida, né? Nós tivemos aí um período onde a internet, o fácil acesso facilitou a evangelização, o alcance de mais pessoas, e isso foi bom. Mas sabe, queridos, que tem certas coisas que a gente tem que ter muito cuidado para não deixar ser roubado o que é genuíno, o que é princípio, o que é de verdade, aquilo que é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente quer tanto acompanhar essa fase de aceleração, a gente quer tanto acompanhar esse ritmo, que às vezes a gente deixa de praticar certos costumes, vai esquecendo certas práticas. Né? Na minha época eu não podia, meu pai ensinou e minha mãe que a gente não saía de casa sem dar a bênção, não dormia sem dar a bênção. Se a gente não ensina hoje, isso não é lembrado. Se eu for mostrar uma máquina de datilografia para o meu filho, ele falou, não sei o que é isso. Outro dia eu fui falar de orelhão, e ele falou, nunca vi um orelhão. Então são coisas bobas para a gente, mas que para eles são novidades, né? Mas tem certas coisas que a gente precisa guardar com firmeza. E a gente precisa preservar. E eu trago isso porque o sal, um dos pontos que ele é utilizado é para preservar. E nós estamos aqui para preservar princípios, para preservar valores. Afinal, somos o sal da terra. Não é assim? E a gente corre o risco de querer acompanhar essa aceleração, como eu estava falando, e o jeito que a gente muitas vezes vê é que o mundo vem ditando que a gente precisa ganhar tempo. Eu preciso ganhar tempo em tudo. Eu preciso otimizar as coisas para poder ou ficar mais livre ou ter tempo para acrescentar algo na minha vida. Eu preciso fazer uma faculdade online, porque aí dá para mim ficar em casa, eu já consigo fazer outra coisa em paralelo. O home office ele veio, então facilitou a vida de muitas mães, porque já concilia ali o trabalho e a assistência para os filhos, concilia alguma tarefa de casa. Então, a gente quer sempre reduzir esse tempo, reduzir essas coisas. Não há nada de errado com isso, querido, mas é que eu estou falando, é o que a gente vai falar hoje. A gente precisa guardar os princípios. E o tema hoje do nosso culto de ensino é devocional, o manancial da vida. O que a gente vai tratar com isso? Um exemplo bem prático para a gente começar a falar sobre o nosso manancial. Nós estamos cercados de fast food. E glória a Deus, né? Porque é bom.
Mas todos nós sabemos que é um tipo de alimento que não vai nos sustentar. Coloca aí a outra imagem, por favor, Rai. Sabe, o que nos sustenta é um alimento natural, é um alimento caseiro, ele que nos mantém saudável. E muitas vezes a gente prefere escolher o que já está pronto. Porque você lavar um monte de folhagem dá trabalho. Não é? Você fazer legumes, descascar, dependendo do legume, ou o que você for fazer, é mais trabalhoso. Outro dia eu estava vendo no supermercado que até verdura e legumes já cortado, fatiado, já estão vendendo. Tentando facilitar tudo. Né? Glória a Deus dos pedaços de frango que já vem separado, porque eu nunca consegui aprender a cortar um frango. Mas facilitou, não é? Mas sabe o que eu quero trazer para vocês? Que muitas vezes a nossa opção pelo mais fácil, o mais rápido, o que vai me fazer ganhar tempo, ele pode tirar totalmente a propriedade, a nutrição daquilo que supostamente me daria trabalho. Às vezes a gente faz isso com alimento, a gente não quer ter o trabalho, não, vamos comprar ali pronto, congelado e está tudo certo. Sabe, às vezes eu não quero ter esse trabalho com filho, eu dou um celular, mas eu não quero perder tempo brincando ou ouvindo o que ele tem para falar, porque eu estou cansado, estou com a mente cansada. Às vezes a gente quer fazer coisas, isso dentro de casa, eu não quero organizar a minha vida, eu prefiro trazer uma pessoa para poder prestar um serviço para mim dentro da minha casa. Então, a gente tudo quer ganhar tempo, tudo a gente quer fazer com que seja mais fácil e muitas vezes mais leve. E equilíbrio, gente, não tem nada de errado. Mas eu cresci ouvindo do meu pai, tudo demais é veneno. E isso pode se tornar um veneno. A gente sabe que eu trouxe a imagem da alimentação, esse tipo de alimentação pode se tornar um veneno. Mas é porque a gente não sabe? Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o que é saudável para comer é legume, verdura, fruta. Mas isso é falta de conhecimento? Não. Muitas vezes é decisão ou negligência. Simples assim. Mas nós somos seres espirituais. E se naturalmente nós temos esse entendimento, a gente precisa também ter esse mesmo entendimento espiritual. A gente precisa ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado para o nosso alimento espiritual, para esse manancial, para essa fonte que nós temos, que é o Senhor, esse tempo de comunhão, e precisa ser com qualidade. Sabe, a gente precisa ter isso como prioridade. Muitas vezes a gente se torna negligente com o alimento espiritual. Não é porque a gente não sabe que precisa ter um tempo de oração, de comunhão com o Senhor. Não é porque a gente não sabe. É porque a gente não prioriza. É porque a gente dá voz à carne, dá uma preguiça. Eu prefiro levantar meia hora, que é o tempo de eu vestir a roupa e sair para o trabalho. Mas eu não quero levantar 1 hora para ter 30 minutos em comunhão e 30 minutos me preparando. É negligência. Sabe, queridos, e muitas vezes é indisciplina. Porque é muito mais fácil eu falar, não, antes de dormir eu faço, mais tarde eu faço. E aí o seu corpo já está totalmente esgotado, e aí você faz a oração do, em nome de Jesus, obrigada por tudo. Pelo menos usou o nome de Jesus, a chave da oração. E foi grato. Né? Olha só quando fala Jesus, então amanhã vai ser assim, assim, em nome de Jesus, amém. Acabou. Né? Outro dia eu vi, agora eu não lembro onde, eu sei que estava falando sobre oração e falou assim, aí colocou algumas confissões e alguns textos bíblicos na parede e falou, Jesus, tu sabes de todas as coisas, Espírito Santo, tu és o meu mestre, então tudo que está escrito ali é o que eu declaro pela fé. Amém. Foi no nível, né? Eu falei, Jesus. Glória a Deus que não era ninguém da Ceilândia, pastor. Sabe, queridos, e a gente precisa ressignificar essas coisas na nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada e disciplinada nessa área.
Muitas vezes a gente fala de prosperidade, de cura, né, de saúde, mas tem coisas que é o leite genuíno, que é princípio. Que é coisa que é ali, ó, da nata do leite, que é base. E uma delas é o nosso devocional com o Senhor. Você não pode crescer, querer avançar, querer aumentar o seu nível de fé, de conhecimento, sem você ter uma base. Se você considerar ali um tempo com aquele que vai te ensinar. Olha o que nós louvamos hoje. Vale muito mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O tempo que nós temos com Ele. Sabe que isso não fique só uma emoção, porque o grupo de louvor arrasa, não. Não é porque é emoção, não. É porque é de verdade mesmo. Eu decido mesmo, eu quero mesmo, eu não troco, eu não abro mão dos meus compromissos que tem, onde eu congrego, de culto, eu não abro mão do meu tempo de devocional, nem que eu chegue mais atrasado, ou que eu vá fazendo, ou que eu vá orando, ou então que eu me comprometa e chegue e faça, mas eu tenho que ter uma prioridade na minha vida. E a nossa prioridade é esse tempo com Ele, porque o preço que foi pago foi para essa comunhão ser restaurada. E muitas vezes a gente não usufrui dessa comunhão. A gente quer usufruir do pacote da salvação. E ainda crê, declara e reivindica. E está tudo certo com isso, queridos, porque é nosso mesmo de direito. Mas sabe que é muito mais a gratidão e a comunhão com aquele que é seu Pai? Com aquele que habita em você? Sabe, não há ministério que avance, não há ministério que se edifique. Não há nada. Eu acredito que Paulo, ele foi o que foi, porque ele tinha intimidade com Jesus. Não é à toa que ele fala que tudo que ele aprendeu foi dele diretamente. Ele não foi ensinado por ninguém. Agora imagine você subir aqui, ou você chegar para ministrar de uma pessoa, ei, eu estou falando daquilo que o próprio Jesus falou para mim. Eu não ouvi de pastor, não. Eu não ouvi de um professor, de alguém, não. Ei, foi o próprio Jesus que me revelou. Eu estava meditando, eu estava lendo, aprendendo ali, buscando ao Senhor em oração. E Ele me falou, ei, filho, é assim. E você compartilhar isso. Não há riqueza maior. Não há riqueza maior. Quando você ouve o seu filho falar assim, não, eu aprendi. A minha mãe disse que era assim. Por quê? Porque ele ouviu diretamente. Teve um momento de comunhão, de ensino. Outro dia, meu pequenininho falou, a gente falando de família e falando de vó e aquela coisa, ele falou, mas a sua avó era ruim assim? E aí a nossa amiga falou, minha avó era pancada. Mas ela aceitou Jesus? Aí ela, não sei, acho que não. Ixi, então ela era ruim, não aceitou Jesus, foi para o inferno. E eu falei, aí eu olhei, eu falei, ei, aí ele falou, a senhora me ensinou que quem não aceita Jesus vai para o inferno. E eu aprendi. Revelação, sabe? E a gente precisa ter isso dentro da gente. Ei, eu vou me manter firme assim, eu tenho um propósito na vida assim. Por quê? Porque o próprio Senhor me revelou. Ei, eu tenho um chamado porque o próprio Senhor me revelou. Não é porque os outros estão achando que eu tenho um dom, uma habilidade, não. Foi o Senhor que me disse. Eu estou respaldada por isso. Ei, eu sirvo aqui porque foi o Senhor que me chamou e me plantou aqui. Eu congrego aqui porque foi o Senhor que me disse que era para estar aqui. Eu moro aqui porque o Senhor disse que era para eu estar aqui. Sabe, mas para você ter toda essa convicção, para você ter toda essa resposta, com tanta certeza, é preciso um tempo com Ele. E não é gastar tempo, é investir tempo. Porque no reino nada se gasta, nada se perde. Tudo se investe e se recebe. Não é tempo perdido. Amém, queridos? E sabe, a gente vê muito isso. E é desejo de Deus. Desde toda a história, a gente vê Deus querendo se revelar. A gente vê as alianças, vê Deus planejando, vê Deus formulando tudo, anunciando que viria que Jesus chegaria e restauraria, mudaria tudo, voltaria tudo ao início. Mas sabe que no princípio, lá em Gênesis, na origem genuína, o que ele fazia na variação do dia? Visitava Adão. Era o tempo de devocional de comunhão, tete a tete. Os dois. Imagina quantas coisas Adão teve como revelação e quantas coisas ainda teria. Mas decidiu abrir mão dessa comunhão.
Decidiu esquecer daquele tempo que ele tinha em comunhão com Deus para poder ouvir sugestões erradas. Sabe? E a gente vê Deus, ele tão comprometido com o nosso relacionamento, com a nossa comunhão, que ele deu o seu próprio filho para que isso fosse consumado. E vale a pena estar na presença dele. Há recompensa na presença dele. A gente desfruta na presença dele. A gente fica protegido na presença dele. É como se a gente estivesse debaixo de suas asas, totalmente guardados e totalmente conduzidos, porque nele nós podemos tudo isso. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. Sabe, queridos, enquanto a gente não ter a plena convicção do resultado desses momentos, a gente nunca vai conseguir gerar uma intimidade profunda com o Senhor. E aí você vai ficar dependendo do vento te levar, ou de muitas vezes do que assim diz o Senhor para você. Nada contra. Nada contra. Mas o assim diz o Senhor para você, ele só deve ser assim: ei, ele só está me confirmando aquilo que a gente acabou de conversar. Aquilo deve ser só um momento de você falar assim: obrigada, Pai, eu já sabia, era só essa certeza que eu precisava. Porque a gente já passou dessa fase. Estamos numa aliança superior, amém? Mateus 6, 11, eu quero colocar só o versículo 11, é bem pequenininho, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E coloca para mim lá em Êxodo 16, 4. Vamos gravar essa palavrinha, de cada dia. E Êxodo 16, 4. Já está aí? Então, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Sabe, querido, eu trazendo esses 2 versículos e meditando nisso, a convicção que a gente tem da visitação de Deus a Adão e Eva, do tempo que ele tinha ali de comunhão, como ele buscava o encontro. E em Êxodo que a gente viu, né, que ele alimentou o povo e ele trazia o maná diariamente, era a cada dia. E Jesus, ensinando aos discípulos a orar, ele falou o quê? O pão nosso de cada dia. Sabe, eu não quero que a gente se apegue aqui nesse momento agora sobre provisão. Mas eu quero que você veja comigo o que ele nos mostra de uma busca diária, de uma constância. Sabe, o povo ele tinha uma instrução para não guardar o maná. E quando eles fizeram isso, a gente sabe lá na história que deu bicho e não ficou bom. E eles tinham que colher aquele maná e tinha um período, tinha que ser cedo, porque quando o sol esquentava, a raiar do dia, o pão derretia. Mas então eles tinham tempo para fazer essa busca. E na oração que Jesus está ensinando aqui, ele fala o quê? O pão nosso de cada dia. E se a gente considerar e continuar lendo o capítulo 6 desse evangelho, a gente vai ver lá no versículo 32, 33, ele vai falar: ei, a gente não precisa ficar se preocupando com as coisas do amanhã. Ele vai falar dos lírios, ele vai falar dos pássaros, e aí no 33 ele vai falar: busque primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dar continuidade disso. Então, enquanto eu estou procurando primeiramente o reino, enquanto primeiramente eu estou buscando o meu maná diário, o meu pão de cada dia, que é o pão da vida, aquele que me alimenta espiritualmente, todas as demais coisas vão se achegando à minha vida. Eu não preciso correr atrás de nada. Eu não estou dizendo para você que você precisa parar de trabalhar, amém? Mas eu estou dizendo para você que você precisa priorizar o seu tempo de manancial de vida. Sabe, da mesma maneira que você tem um compromisso de levantar e pegar um ônibus, pegar um metrô, ou sair na sua casa com um carro no horário por conta de trânsito, de tráfego, você tem que ter uma disciplina de levantar no horário e falar: ei, meu tempo agora é só eu e você. O que nós temos para hoje?
Onde o Senhor vai me conduzir hoje? Sabe, esse tempo. Assim como Jesus fazia, que muitas vezes estava multidões ali atrás dele, pessoas querendo receber tudo, e ele se separava e tirava um tempo, só ele e o Senhor. Para a oração, para a instrução, para a comunhão. Mas ele tinha esse momento. E eu acho que é nesse mesmo evangelho fala que ele saía de madrugada para orar. Olha só. E muitas vezes a gente não percebe que, às vezes na madrugada, quando você acorda, e você fala, ai, é para orar, irmão, vai orar. Vai conversar, tem coisa que ele quer te revelar. Vai ser muito melhor do que você acordar com um monte de perguntas sem resposta. E ele falou, eu estava aqui para te responder, mas tu não quis levantar. Ficou com preguiça. Mas você não tem preguiça de ficar ali tempos em tempos de frente a uma tela de cinema. De tempos em tempos vendo séries e séries e séries. Perdendo tempo de 30 a 40 minutos numa partida de videogame, de celular, de joguinho. Mas a gente não tem a ousadia de ficar 5 minutos em oração. É corajoso. E a palavra diz que ela se renova todos os dias. E ele está pronto e disposto para fazer com que a gente desfrute de tudo isso. Amém? Sabe? E com essa relação ao maná diário, esse manancial do dia, sabe, a gente não deve ser crente camelo, não. O que é crente camelo? Eu estava vendo o camelo, ele bebe água e ele suporta ficar 40 dias no deserto e ele armazena aquela quantidade de água. Aí a gente vem para o culto, domingo, e acha que eu estou com alimento suficiente para passar até o outro domingo. Não é assim não, querido. Estamos no culto de ensino. Amém? Estamos aprendendo. Não é assim não. Segunda-feira você acorda mais cedinho, ou tira um tempo no seu horário que você achar melhor, mas tenha o seu alimento, seu manancial, tenha o seu tempo com o Senhor. Isso faz parte da sua vida. Isso faz parte do seu alimento espiritual. Sabe? E muitas vezes a gente quer substituir. Lembra do fast food? Aí coloca uma ministração, não, mas eu estou limpando a casa e estou ouvindo. Amém, não tem nada de errado com isso. Mas sabe que o tempo de comunhão com ele é com qualidade? Não adianta eu estar dentro da casa com o meu filho e não ter tempo para parar e olhar no olho dele, conversar com ele, brincar com ele, ou saber como foi o tempo dele na escola. Isso não quer dizer que eu estou presente na vida dele, o fato de eu estar presente dentro da casa. Assim é com o Senhor. O fato de eu estar com a minha JBL ligada, com a ministração, ouvindo, rolando, louvor, rolando, não quer dizer que não é que você não está recebendo, não me interprete mal. Mas sabe que você não pode substituir isso. Você não pode substituir o seu alimento todos os dias por hambúrguer todos os dias. Você precisa ter esse alimento genuíno, que vem diretamente da parte dele. E o seu devocional é como? Você para, lê a palavra, rumina, pergunte. Eu estava ensinando para as crianças como meditar na palavra. Pergunte ao versículo, porque assim foi que eu aprendi com meu pastor. Pergunte ao versículo, ele mesmo te responderá, e você vai saber, e você vai orar. Tem um momento de louvor e de adoração. Ei, é com qualidade mesmo, porque é para ele mesmo, porque ele merece mesmo. E ainda tudo que fizermos, pagaremos tamanha salvação. Uma vida eterna, plena, abundante. O que é 10, 15 minutos? O que é 30 minutos? E é tão prazeroso que às vezes você vai dispor de horas. Eu estava vendo que tem um... Acho que foi no livro do Kenneth Hagin, ele falando que ficou 6 horas. Ficava declarando, orando a palavra, e não percebia. Não percebia. E eu falava, meu Deus, como é que se desconecta de tudo assim? Nós fizemos uma viagem para Maceió em fevereiro, e aí a gente estava no mesmo apartamento, e eu vi a Carlene, ela estava numa imersão mesmo. O negócio foi...
E eu falei, meu Deus, e eu queria ir no banheiro, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu passo, aí eu falei, eu religiosa, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Vou passar, vou atrapalhar, vou chamar atenção. Meu Deus, a presença era perceptível, eu falei, ai Jesus, e eu falei, não, vou no outro. Aí foi, quando eu deitei, eu falei, ai Senhor, que coisa linda da minha amiga, meu Deus, que entrega, que intimidade. Eu quero um dia chegar nesse nível. Segunda vez que eu ouvi voz audível. Rafaela, a mesa está posta. Filho, eu dei um pulo da cama, que lá, do jeito que eu estava, eu cheguei, eu falei, pai, estou aqui para te adorar. Eu quero usufruir de tudo que tem nessa mesa, de tudo que tem nesse banquete aqui. Porque ele não tem filho predileto. Ele não tem, sabe, é porque é ministro, é porque é pastor. Não, é porque você é filho, você tem o direito, você pode, você tem acesso, ele está acessível. Ele se fez em exata expressão através de Jesus. Ele não quer mais ser um mistério para você. Ele não quer mais ser algo que você vai falar, eita, Deus, e agora? Vai gostar, não vai gostar? Não, ele está ali para se revelar, para te conduzir. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, agora já era. Eu falei, acabou, não tem mais isso. E eu me entreguei, de repente foi um dia glorioso, ganhamos vidas nesse dia, fomos para a praia. E o engraçado é que a gente saiu do apartamento, foi para a praia, e a gente começou, eu falei, Carlinhos, é só orar em línguas, vamos orar em línguas. Juntou eu, ela, Sandra, mais outras meninas, a gente orando em línguas. Quando a gente percebeu, veio uma mulher e chegou até a gente. E ela falou assim, eu estava caminhando com o meu cachorro e o Senhor falou assim, para ouvir. E a gente não estava falando alto, a gente estava falando baixinho. E aí ela ouviu. E aí ela falou, meu Deus, não acredito. E ela falou assim, eu ouvi a linguagem do céu. Porque nós estávamos somente orando em línguas. E era uma pessoa que estava desviada da igreja. E nós ali nos reconciliamos, ajustamos, já falamos da igreja, do endereço de onde a gente foi. E foi um mover. E hoje essa pessoa está lá, congregando, está indo. Está uma bênção. Está uma bênção. Então, sabe, queridos, é em nós e através de nós. A presença já está. É só a gente se dispor daquela passagem. Lembra lá? Entra para o teu quarto, fecha a porta, entra no secreto. Tira esse tempinho para mim. Fica só comigo um pouquinho. Deixa eu te falar coisas. Ou então me fala aí, desabafa. Se rasga inteiro aqui. Porque aí, quando abrir a porta para sair do quarto, você sai com um sorriso de Gênesis e Apocalipse e ninguém precisa saber o que você está passando, que é só entre eu e você. E aí depois eles só vão ver o resultado. E vocês ainda vão responder, só poderia ter sido obra do Senhor. Só poderia ter sido Ele. Foi meu pai. Porque eu contei para Ele, Ele me respondeu. Porque eu pedi, Ele me atendeu. Porque eu bati e a porta se abriu. Porque é entre eu e Ele. Sabe, essa intimidade precisa, é necessária, é genuína. É o que nos mantém em pé. É que nos faz sobreviver. É que nos dá vida. Diante de tantas circunstâncias, de tantos desafios, se a gente não se alimenta espiritualmente, você se torna uma presa fácil. É muito fácil ouvir um dardo e você não perceber. É muito fácil ouvir uma meia-verdade e você não discernir pela palavra se é da parte de Deus ou não. É muito fácil você se associar com quem não precisa. É muito fácil você dar um passo errado. Mas quando você está na presença, nem tristeza pode prevalecer. Não há doença que vai manifestar, que vai permanecer. Porque ali o seu corpo vivifica, o poder que opera em você, a vida que operava em Jesus, vivendo em você e fazendo transbordar. Gente, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Coloca aí para a gente Jeremias 2,13. Eu quero fazer o profeta aqui fez uma advertência, né, que Deus fez. Vamos ver aqui. Deus é bom. E Ele ama ter comunhão comigo e com você também. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades.
Olha o que Deus está falando através do profeta. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Olha só, muitas vezes a gente não quer buscar essa água fresca, diretamente da fonte. Quantos sabem aqui que a água direto da fonte é diferente de uma água que é represada? Natural, não é? Mesma coisa do alimento fresco, do alimento com conserva, industrializado. Nós sabemos a diferença. Não tem o mesmo nutriente, não tem a mesma eficácia. Não é assim? E aqui Deus está falando o quê? Eles cometeram 2 enganos, 2 erros. Deixaram de me buscar no manancial de rios de água viva. A gente deixa de buscar na ponte, para muitas vezes ser um crente camelo, que acha que a palavra que recebemos, o que temos ali, vai ser suficiente para sustentar a gente por vários e vários dias, e dias e dias. E não é. E a gente acaba criando cisternas, depósitos. E volta quando precisa ouvir de novo para alguma coisa. Mas não é assim que Deus quer. Não é assim. Deus falou que foi 2 maldades. E ele fala o quê? Que as cisternas não retêm água. Olha isso. A cisterna não retém água. O que a gente entende? Que quem bebe da fonte tem água sempre. Está alimentado sempre. É tudo fresco, é tudo novo. A palavra se renova. A sua ousadia é manifestada. O seu entendimento, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, tudo fresco é renovado. Já quem fica na cisterna fica sem água. Vai ter sede. E quantas vezes nós vemos na palavra Deus falando sobre fonte de águas vivas? Quantas vezes a gente vê Deus falando sobre a gente buscar diretamente da fonte? Lembra lá do encontro dele com a samaritana? Se você soubesse quem eu sou, ia me pedir água e eu daria, e jamais você teria sede. Olha isso. E muitas vezes a gente quer estar buscando momentos do que o outro ouviu e falou e pegar para a nossa vida. Ei, mas a instrução que Deus tem para a minha vida, por mais que eu seja um com meu marido, tem coisas que é para mim. Ele tem um propósito na vida dele, tem um chamado na vida dele, eu tenho o meu. Embora estejamos juntos e somos uma só carne. Mas é complemento de propósito. Então, tem coisas que o Senhor vai falar que vai ser só para o meu marido, que ele nem vai compartilhar. E tem coisas que é comigo. Tem coisas que o Senhor vai falar, olha, esposa, interceda sim pelo seu marido, sinaliza sim. Tem coisas que ele vai falar para o seu marido também, a respeito dos filhos. Mas para isso você precisa ir na fonte de água viva, aonde você vai ter revelação, aonde você vai ter instrução. Sabe, queridos, nós temos aqui o canal o Telegram, e nós temos todos os dias um devocional. É fantástico. E é muito bom você ouvir e receber. Mas sabe que você pode fazer daquele devocional o seu devocional? E pega aquela palavra, medite, rumine. O que essa pessoa quis falar aqui? O que esse ministro falou? Meu Deus, será que... Vai lá, seja lá como os de Bereia, pega as escrituras, vá ler, pegue uma outra versão. Sabe, invista tempo no seu conhecimento, invista tempo naquele que é seu pai. Ele quer se revelar a você, ele quer trazer tesouros. Tem coisas que ele vai revelar que nem ouvidos ouviram. E é só através do Espírito que você vai receber. Amém? Queridos, vale a pena. Sabe, o maior obstáculo de um crescimento de um filho de Deus é a falta de tempo com ele. Quanto menos tempo você investe com o Senhor, menos tempo você gasta lendo, aprendendo, procurando conhecer mais da palavra, é como se você nunca vai avançar. É uma pessoa que nasceu de novo, mas vai ser um eterno bebê espiritual. E não é pelo tempo de igreja que você amadurece. É pela sua intimidade e conhecimento daquele que é.
Não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com congregação, não tem nada a ver de onde você veio, do que é, para onde você vai, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua intimidade e comunhão com o seu pai. Sabe, e com o pai, eu não sei vocês, mas eu nunca tive limites. Então, limites que eu digo no sentido de quê? De se achegar. Eu vejo lá em casa, quando meu marido sai, que ele chega, os meninos correm e pulam em cima dele. Porque é o momento que ele chegou para estar com eles. E é a mesma maneira comigo quando eu saio. Mas sabe, quando eu fico pensando assim, aí eu meditando nisso para trazer hoje essa palavra, o Senhor tratando essas coisas comigo, eu falei, gente, como deve ser? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Até o meu pensamento, quando Ele vê assim, eita, ela levantou mais cedo, lá vem ela. Vai falar comigo. Sabe? Essa é a alegria que a gente vê no rosto de criança, eita, meu pai chegou. Ou então, quando você está com expectativa de chegar algum parente, de ver alguém, ou ir para algum lugar, eita, cheguei. Aconteceu. Sabe, a gente tem que ter essa expectativa. De falar, eita, o que Deus vai falar para mim amanhã? Ai, amanhã eu vou levantar tal. Como é que vai ser? O que será que Ele quer que eu leia? O que será que Ele quer me ensinar? O que vai ter de novidade? Porque por mais que você leia a mesma passagem, Deus sempre vai trazer algo novo para você. Nunca vai ser algo repetido. Sempre vai ter algo novo. Sabe, a palavra ela tem esse poder de vida que você nunca vai se cansar. Quando você aprende isso, você vai se... É um amor que é gerado que você fala, por mim eu ficava aqui o tempo todo só lendo, entendendo e procurando entender. Como é precioso. Mas olha só, aí a gente para e pensa um pouquinho que muitas vezes a gente precisa disciplinar muitas coisas, como eu falei no início, né? A gente fala de prosperidade, a gente fala de organização financeira, de pontuar, de saúde, enfim. Mas sabe que essa é uma das áreas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E a gente precisa ter atenção nisso. Porque quando a gente menos espera, talvez a palavra, a espada da nossa armadura de Deus, que precisa estar pronta para responder, a gente não vai poder usar. Porque não tem nada aqui. Você não aprendeu nada. Você não ouviu nada. Você não conseguiu absorver nada. Sabe, a nossa maior luta é contra a carne mesmo, porque é sacrifício mesmo. E é um sacrifício vivo, do corpo, né, da carne, de falar eu quero, eu vou, porque quem domina é o Espírito, eu sei do que eu preciso, eu sei como eu vou crescer, como eu vou me alimentar, e assim é. E assim tem que ser. E esse tempo de oração, queridos, não há nada que possa substituir isso. Não há nada que possa, sabe, ser negociável. Sabe, tem coisas que a gente fala, então eu preciso me organizar. Mas quando há uma emergência, é engraçado que quando a gente quer marcar alguma visita, alguma coisa, a gente fez uma visita terça-feira. Para falar nisso, eu acho que tem algumas pessoas aqui, nós oramos pelo João. O João tem 9 anos, é uma criança que foi diagnosticada com púrpura, e ele estava na UTI. Nós oramos, teve alta, e na terça-feira nós fomos visitar, ele está super bem, brincou até com o Caxiel. Glória a Deus. E sabe, mas a gente arrumou tempo para ir lá. Porque era algo que a gente precisava assistenciar aquela família. A gente precisava ir lá vê-los. E às vezes, muitas vezes a gente acha tempo na emergência. Não é? Não consegue encaixar a agenda. E você fala, eu preciso me organizar. Mas sabe que se a gente for parar para pensar das coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, a gente não precisa ver uma série todos os dias, um episódio de uma série todo dia. Não preciso. Eu não preciso ver um filme todo dia. Mas eu posso ver. Eu posso tirar um sábado e vou ver um episódio de uma série e um filme. Posso ir ao cinema. Mas eu não preciso disso todo dia. Eu não preciso ficar horas no meu Instagram todo dia. Mas eu preciso todo dia me alimentar espiritualmente. Isso sim é necessário, isso sim é preciso. Eu preciso sim me organizar a minha agenda terça, quinta, domingo. Eu preciso sim decidir não abrir mão. Ei, é domingo, tem esse compromisso? Não. Eu já tenho um compromisso. Não é quinta, eu já tenho um compromisso. Não é terça, eu já tenho um compromisso.
Porque não tem a ver com a gente. Tem a ver com você e o Senhor. Não tem a ver com se o pastor está vendo, se você está vindo nos cultos ou não. Não tem a ver se seu líder está vendo, se você está só vindo no dia que você está escalado ou não. Tem a ver com o que você tem como gratidão e compromisso com aquele que é seu pai. Se você não trata o seu pai como prioridade, está difícil, irmão. Porque naturalmente a gente procura tratar, a gente honra pai e mãe. E isso é sério. Isso é sério. Honra é coisa séria, amém? A gente precisa se organizar nisso. Sabe, a gente precisa ter um tempo e começar a ressignificar essas coisas na nossa mente. E às vezes a gente pensa, não, mas eu estou indo lá e estou indo servir. Estou agradando a Deus porque estou servindo. Não, já estou agradando a Deus que eu estou indo todo domingo para o culto. Não, estou agradando a Deus que eu estou fazendo rema, então terça e quinta eu não vou. Porque fica puxado. Sabe, gente, isso tudo é porque eu já pensei. Já pensei, meu pastor. Mas pensei e passou. Pensei e passou. O que eu fazia quando eu fazia o rema? Eu falava, bom, agora, terça e quinta, realmente, eu tenho 2 filhos, mas quem não tem filho, né, casado, amém. Dá para você sacrificar um pouquinho. Então, eu ficava, uma terça eu vou, na outra quinta eu vou, uma meu marido vai, outro meu marido... Mas a gente não deixa. E assistir online. Mas é compromisso, é priorizar. Amém? E a gente precisa ter isso. Porque a gente não pode deixar com que as coisas tomem o lugar daquilo que é verdadeiramente necessário na nossa vida. Porque se eu arrumar um emprego hoje e falar, você precisa estar aqui amanhã, 7 horas da manhã, eu vou me rebolar para estar lá às 7 horas da manhã, com carro ou sem carro, com chuva ou sem chuva. Sabe, e as coisas naturais, elas passam. Mas as coisas do Senhor são eternas. E é isso que a gente tem que ter a mentalidade. Na eternidade, naquilo que somos, seres espirituais. Por isso o nosso manancial de vida ele tem que ser prioritário. A gente precisa entender que não é o nosso trabalho que agrada ao Senhor. É a nossa comunhão que vai fazer com que a gente sirva melhor as coisas do reino. Porque senão eu vou acabar vindo servir até de qualquer jeito. Se eu não entendo nem como funciona o reino, se eu não tenho nem intimidade com o dono do reino, como é que eu vou trabalhar com ele? Como é que eu vou servir ele? A intimidade faz crescer, a intimidade faz ser melhor, a intimidade faz você desfrutar de um banquete, tem uma mesa posta, e deixa eu te falar, ele paga bem. Ele paga bem. Eu tenho recebido cada extra que nem eu estava acreditando. Tem uma citação do livro Em Busca de Paulo que eu li, eu queria ler para vocês. A oração não apenas nos alinha com Deus, como também nos capacita a sermos seus parceiros enquanto realiza sua vontade na terra. Você vai se tornar capaz de realizar aquelas obras que Jesus falou quando você tiver mais intimidade com o Senhor. Quando tiver convicção do poder que habita em você. Quando considerar a presença do Espírito que está em você. Quando você falar a ele é mais real do que aquele que está aqui do meu lado. Quando isso for muito verdadeiro dentro de você, você vai ver milagres extraordinários acontecendo. Maravilhas, dons se manifestando. Manifestações e você como imã, por onde você passar, atraindo vidas. Porque era assim que Jesus andava. E é assim que nós devemos andar, amém? E para fechar aqui, falando sobre essa consideração da presença do Espírito, dessa comunhão, um casal ele tem um momento de intimidade, não é? Tem um momento só deles dois, por mais tenha filhos ou não, ou que não tenha, tem aquele momento de intimidade só ele e ela. Coisas que só ele e ela sabem. Sabe, queridos, e a palavra diz que ele é o noivo. E nós, como igreja, a gente tem que estar preparada para, até naquela fase do namoro, que a gente tem aquele momento de conhecer um ao outro, que vai gerando aquele amor, né, o relacionamento, que vai
produzindo o fruto até chegar no casamento, e no casamento se consuma ainda mais essa intimidade que é gerada, a gente precisa estar preparado para isso. Porque se ele chegar e encontrar uma noiva, a qual ele nem reconhece, que não o buscou nenhuma vez, que não teve intimidade, vai fazer que nem aquela parada das virgens, né? Não estavam prontas. Deixaram passar despercebido. Sabe? E a gente tem que estar muito atento, porque a gente tem ouvido muito falar sobre os últimos dias. E para a gente estar sempre com o coração genuíno e pronto. Para falar, eu sou a noiva e eu estou pronta. Eu sou a noiva e eu estou pronta. Eu sou a noiva e eu estou pronta. Eu não esqueci nada, eu não deixei de praticar nada e está tudo aqui. Amém? Então, nós temos que ter essa consciência. Eu quero deixar muito claro isso, muito convicto dentro de você, que o tempo do seu devocional, o tempo da sua intimidade com o Senhor, do seu estudo, é o seu manancial de vida. Vai fazer você crescer, vai fazer você avançar, vai fazer você tomar decisões certeiras, não vai fazer você ficar 40 anos no deserto, rodando, batendo cabeça, murmurando. Não. Vai fazer você ser rápido e certeiro, correr sua carreira velozmente e cumprir inteiramente o seu propósito. Cumprir plenamente aquilo que Deus propôs na sua vida. Porque é só com a intimidade, com a revelação dele, que você vai conseguir chegar e praticar tudo que ele tem te auxiliado a fazer. Amém?